Sabe por quê? A gente escolhe o Easy Sensa? Aqui a gente experimenta e aprende na prática. O Easy te coloca no mercado de trabalho. Vestibular 2020. Fisioterapia, arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, administração, engenharias civil, mecânica e de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. Informe do Trabalhador. Em denúncia apresentada ao Ministério Público do Trabalho, a Federação Única dos Petroleiros e seus sindicatos afirmam que a direção da Petrobras se aproveita da pandemia do coronavírus para intensificar o desmonte da empresa. O coordenador da FUP, José Maria Rangel, disse que a Petrobras quer que os trabalhadores arquem com os erros cometidos pela própria gestão. O atual momento que a empresa passa não está ligado ao Covid-19, muito menos à geopolítica do petróleo. Ela está ligado a decisões equivocadas que a companhia vem tomando. A falta de diálogo social nos fez encaminhar ao Ministério Público do Trabalho um documento onde apontamos os equívocos que a Petrobras vem tomando diz respeito às relações sindicais e apontamos aonde ela pode tirar recursos para que os trabalhadores e trabalhadoras próprios e terceiros não sejam prejudicados. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. A Folha FM faz a sua parte do combate ao coronavírus e à crise por conta da pandemia. Faça a sua também. Compre no nosso comércio. Almoço com toque de mãe. Experimente em sua casa. Delivery grátis em Campos. Pelo WhatsApp 999757089. Lourinho Materiais de Construção, tudo para sua obra. Entregamos em sua casa. Pedidos pelo telefone 2734-1358. Tradição e confiança. Os deliciosos salgadinhos, pães, tortas, bolos, doces e muito mais que só a Padaria Pelinka faz em sua casa. Ligue 2725-1761 ou WhatsApp 991733104. A gente faz planos o tempo todo, pro futuro, pra família, mas imprevistos acontecem, né? Por isso, nós do Plano Familiar Boa Viagem fizemos planos pra você. Associe-se e assegure para os momentos difíceis assistência 24 horas, profissionais capacitados e cobertura em todo o Brasil. Convênios especiais e descontos incríveis. Nosso cuidado não fica só no papel. Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Sete horas 42 minutos em Campos. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Você acompanha esse programa ao vivo pela rádio, né, pelo seu rádio 98,3, acompanha também em nossa página oficial folhafm98.com.br, os streams de vídeo também no Face e no YouTube, e ainda pode acompanhar esse programa nos aplicativos para Android e iOS da Rádio Folha FM e pelo sistema Radiosnet, que é o mais interessante aí para você também, muito bacana, é muito levinho, né? Vale a pena você conferir lá no sistema Radiosnet ou via Folha FM. E daqui a pouco esse programa em podcast. Na pauta hoje, o padre Cláudio Omar Silva Souza, convidado do Folha no Ar, primeira edição. Na pauta, o Arnaldo Neto preparou aqui a fé e esperança em tempos de pandemia. E essa semana, que é a Semana Santa, sem a presença dos fiéis nas igrejas. Padre Cláudio Omar Silva Souza, pároco da igreja principal da administração apostólica São João Maria Vianney. Bom dia. Obrigado, primeiro, por nos atender e tenha um excelente dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a você que nos acompanha aqui pela Folha no Ar. Pois é, estamos com a graça de Deus vivendo esta Semana Santa atípica, mas não deixa de ser a semana mais importante do ano,
para todo cristão a celebração do grande mistério da nossa salvação. Já é um bom ponto, até um bom gancho para a gente começar, né, padre? Muita gente vê o Natal como a data mais importante do cristianismo, mas, na verdade, a data mais importante do cristianismo é agora, o domingo, a Páscoa, né, que é a ressurreição do Senhor. Como o senhor falou, é a semana litúrgica mais importante. Vamos até inverter a pauta, a gente vai começar com a questão da pandemia, mas já que a gente pega esse gancho aí, vamos inverter a pauta e começar com essa questão das celebrações na Semana Santa. Nós já estamos na Semana Santa, desde o Domingo de Ramos, né? E como tem sido as celebrações nesse momento em que o contato com fiéis está tão restrito, até mesmo por decretos de autoridades, mas antes mesmo do decreto, a Igreja Católica, seja a Diocese de Campos, comandada pelo Dom Roberto Ferreira Paz, como o Dom Fernando Rifan, na administração apostólica pessoal, já haviam anunciado a suspensão de missas com fiéis, com a presença de fiéis, antes mesmo de sair o decreto. Como tem sido essa semana em especial, essa semana que é tão importante para o cristianismo? Pois é, Arnaldo, é uma semana realmente atípica e, se não me engano, é a primeira vez na história da igreja, nesses 2000 anos, que isso acontece, justamente porque a incidência da epidemia coincidiu diretamente com a chegada da Semana Santa. Então, o que acontece? Isso começou com o próprio Santo Padre, o Papa Francisco já tinha decidido realmente que as celebrações não seriam com presença dos fiéis para evitar a aglomeração, porque a igreja ela se preocupa com o bem-estar, com a salvação eterna, mas também com o bem-estar do ser humano, não é? A gente fala com a preocupação com o homem integral em todas as suas dimensões. Por isso, não tinha cabimento nós abrimos a igreja para celebrações, sabendo que a aglomeração seria uma ocasião de transmissão, não é, da epidemia. Então, dada essa necessidade, uma coisa realmente inédita, as celebrações sendo todas transmitidas através dos meios de comunicação. Você tem as TVs de inspiração católica, Rede Aparecida, Rede Vida, que já transmitem missas durante o dia, mas é muito bonito ver que todos os sacerdotes nas paróquias estão fazendo um esforço muito grande para transmitir as suas celebrações, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. E o mais curioso é o seguinte, o fiel católico, ele tem aquele amor pela sua comunidade paroquial. E é muito interessante você ver que o fiel, ele se identifica em participar da celebração da sua paróquia. Então é muito bonito isso. Cada um procura a sua paróquia e os padres se sentem naquela obrigação como pastores de estarem indo atrás de suas ovelhas e dando atenção, estando presentes, não é, com os seus fiéis através dos meios de comunicação. Na nossa paróquia é a mesma coisa, estamos transmitindo todo dia, não é, através do YouTube. Entendi. Padre, agora sim, a igreja recomenda que o fiel católico comungue pelo menos uma vez no ano pela Páscoa, não é necessariamente na Páscoa, né? É bom a gente já até começar esse ponto esclarecendo. Mas como tem ficado a questão da comunhão, da Eucaristia nesse momento? E nessa semana, sobretudo, que é uma semana muito de confissão, uma semana que normalmente se atende muito confissão, como tem sido esse atendimento ao fiel nesse momento? Então, não está havendo cerimônias públicas na igreja, porque aglomera, mas as igrejas estão ficando abertas e há confissões durante a semana. Mas o que acontece? A igreja fica aberta e as pessoas vão indo uma por uma, duas por duas, vão entrando e o padre vai dando confissão. Por exemplo, eu atendo confissão de máscara, não é, numa distância de uns 2 metros do fiel. Então, todo dia à tarde, por exemplo, minha paróquia abre, quem quiser chega e se confessa. As pessoas vão vindo, vem 1, depois vem 2, vem 3. O importante é não aglomerar. Então, as confissões estão acontecendo. E ontem, Dom Roberto e também Dom Fernando apoiou a ideia, permitiu que no domingo de Páscoa seja dada a comunhão nas igrejas. Não na hora da missa para não aglomerar, que a igreja fica aberta no horário e cada padre vai providenciar, não é, dentro dessa permissão, fica aberta num tal horário, e aí os fiéis vão entrando sem aglomeração e o padre vai dando a comunhão. A cada 5 a 5 pessoas, 10 a 10 pessoas, foi permitido ontem isso por Dom Roberto e também por Dom Fernando. Então, no domingo de Páscoa, as igrejas vão estar abertas e distribuindo a Sagrada Eucaristia em todo o território paroquial, em todo da diocese, ou isso ainda está se ajustando? Não, isso foi a permissão que ontem Dom Roberto e Dom Fernando publicaram. Foi publicado ontem pelos 2 bispos, não é? Sim. Então, assim sendo, cada paróquia vai se ajeitar.
Há paróquias que vão fazer, outras não. Que sim, foi uma permissão que foi dada, aí cada padre vai adequar a sua realidade paroquial, porque cada paróquia é diferente da outra, não é? E cada paróquia vai informando os seus fiéis como fará, não é? Entendi. Agora, todos os ritos, apesar de sem a presença dos fiéis, todos os ritos tradicionais, aí, por exemplo, amanhã, hoje nós estamos na quarta, normalmente seria a procissão do encontro, né? Porque aqui na nossa região, procissão não tem como acontecer, mas, por exemplo, amanhã tem cerimônia de lava-pés e dos olhos. Todas essas cerimônias mantidas? Não, o que acontece? O Papa deu algumas dispensas, dada a situação para o mundo todo. Amanhã, por exemplo, a cerimônia dos Santos Óleos, que é onde consagra o óleo do crisma para fazer o sacramento da confirmação, o óleo dos enfermos para ungir os doentes, e o óleo dos catecúmenos que unge, né, as crianças para o batismo. Essa também é a cerimônia onde os sacerdotes renovam o seu compromisso de padre. Então, foi permitido adiar para depois da epidemia para poder os padres se reunirem. No nosso caso, vai ficar adiado. Dom Fernando resolveu adiar, quando passar a epidemia, aí vamos fazer a missa do crisma com todos os padres. E a missa à noite do lava-pés vai ser sem lava-pés, que justamente por causa do contato físico, vai ser somente a missa recordando a última ceia do Senhor, mas vai ser omitida a celebração do lava-pés. Na Sexta-feira Santa, vai ter a celebração da Paixão do Senhor completa, mas vai ser omitido, por exemplo, o beijo da cruz, entendeu? Sim. E assim vai. Então, algumas dispensas para poder adequar as celebrações a essa realidade do momento. Tá certo. Ô padre, desculpa, Arnaldo. Não, pode ficar à vontade, Nogueira. Tá, obrigado. Ô padre, eu só gostaria de fazer um questionamento no sentido de como que a igreja vê o saldo de tudo isso. De toda essa... O senhor falou que em 2000 anos, né, de igreja, 2020 anos, né? Não, por aí, não tem essa ausência a distância, né? Essa ausência, a Semana Santa sem a presença dos fiéis nas igrejas. Como é que a igreja vê o saldo de tudo isso? Negativo, positivo? Pode afastar os fiéis? Pode não afastar? Pode não ter nenhuma influência sobre a cabeça dos fiéis? Olha, nós temos que partir de uma frase que São Paulo fala na carta aos Romanos, que é o seguinte: tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe todas as coisas. E de todos os males que acontecem, que são efeitos dos problemas, limitações, fragilidades e erros humanos, Deus é tão bom que tenta reverter isso como bem. Nós temos tudo com muita fartura e facilidade. Olha a cidade de Campos, várias igrejas, vários horários de missa, vários horários de confissão, e nem sempre o católico aproveita, né? Valoriza. E às vezes é preciso você ficar sem essa oportunidade de se confessar, querendo ir à missa sem poder ir à missa, querendo comungar sem poder, para você voltar a valorizar. E outra coisa interessante também, que estamos vendo um fortalecimento da igreja doméstica. Porque a família abençoada, não é, pelo sacramento do batismo e do matrimônio, é uma pequena igreja. E essa dimensão, ela está se perdendo nessa vida agitada da pós-modernidade, onde as pessoas estão tão focadas no material e cada dia, com a velocidade da informação, da tecnologia, estão tão alienadas de si mesmas e de suas próprias casas, que os laços familiares estão ficando muito fragilizados. E essa fragilidade dos laços familiares trouxe também o quê? Uma perda da vivência da fé dentro de casa. Qual família hoje se reúne para rezar? Olha, você quase não vê a família se reunindo para poder tomar uma refeição em comum, muito menos a oração. E, no entanto, agora, na minha paróquia mesmo, eu estou vendo muito bonito, as pessoas mandam as fotos, né? O pessoal liga a transmissão na televisão e todo mundo se reúne, faz um altar em casa. Então estão redescobrindo o valor da igreja doméstica, porque é a base de tudo. A fé, dizia Bento XVI, não é um acessório que você coloca para ir à igreja, que você tira quando você sai da igreja. A fé é uma dimensão essencial do seu dia a dia, da sua vida. Então isso é muito importante, né? Então, assim, Deus sabe todas as coisas. Então, de tudo, a gente espera, na providência de Deus, que ele tire um saldo positivo. E, claro, depende também do modo como a pessoa acolhe a vontade de Deus e acolhe as circunstâncias da vida, não é?
Padre, a gente está conversando com o senhor, que é da administração apostólica, o pessoal São João Maria Vianney, e há muita, para quem é da igreja que não seja tradicional, muitas dúvidas com relação a alguns ritos, alguns procedimentos. Mas eu estava ontem pesquisando até mesmo para identificá-lo na chamadinha que a gente faz, uma matéria colocando o nome do entrevistado, qual a função dele da igreja, e que sou responsável pela questão da liturgia, mas fui vendo os outros padres ali. Tem, por exemplo, o responsável pelo Terço dos Homens, que é um movimento que tem arrastado multidões aí, por exemplo, já fiz parte. Hoje eu estou um pouco afastado da igreja, mas já fiz parte também do movimento do Terço dos Homens, tem crescido muito. Como que a igreja tradicionalista, que é a igreja da qual o senhor faz parte, tem acompanhado esses movimentos pastorais que trazem mais os fiéis para papéis de protagonistas, não de protagonista para a igreja sempre vai ser Cristo, mas de lideranças dentro dos movimentos? Olha, Arnaldo, é bom lembrar que nós somos todos uma igreja católica só. A igreja católica tem mais de 20 ritos diferentes. Então, a forma ritual, ela não incide no fato de nós sermos igreja. É claro que o Papa São João Paulo II, ao criar a administração apostólica, não é regularizando aquela situação que havia antes em Campos, deu a oportunidade dos católicos que se sentem identificados com a nossa forma tradicional litúrgica, se sintam bem acolhidos na igreja. Mas nós somos uma igreja diocesana comum, porque a administração apostólica ela é uma diocese pessoal, né? Ela não tem território, mas atinge as pessoas ligadas à forma ritual. Então nós somos paróquias comuns. A minha paróquia, por exemplo, eu tenho pastoral da família, pastoral da sobriedade, terço dos homens, mães que oram pelos filhos. São movimentos que, dentro do que ensina o Concílio Vaticano II, redescobriram o papel do leigo. O que acontece? É bom entender um pouquinho a questão do momento da história. Porque no passado, um tempo atrás, todo mundo era católico. Então você não tinha que fazer muito esforço para as pessoas irem para a igreja, todo mundo já ia. Só que no século XX, que foi um século de muitas revoluções, não é? E de um grande distanciamento da religião, através do racionalismo, através de tantos erros filosóficos, não é, que foram entrando, acabou que a sociedade foi se afastando da vida religiosa. E nesse afastamento, nós começamos a voltar, estamos agora, na mesma situação dos cristãos do tempo dos apóstolos, em que você tem agora um mundo que é pagão. Você tem que levar o cristianismo para um mundo que deixou de ser cristão. Aliás, é pior, né? Porque antes o povo era pagão e não conhecia Jesus. Agora o povo conheceu e deu as costas. Então, o que acontece? Diante disso, nós estamos vendo que a maioria, muitas pessoas hoje, que eram até católicos, perderam a vida cristã. E muitas pessoas hoje não têm mais conhecimento de Cristo, já nasceram em famílias que não tinham mais prática religiosa. Então, mais que nunca é preciso voltar o leigo a estar na linha de frente para voltar a transformar as realidades temporais. Porque o papel do padre, por exemplo, acontece na igreja. O padre celebra a missa, dá os sacramentos, faz a pregação. O padre, por exemplo, não está atrás do balcão do comércio. O padre não está, por exemplo, no hospital. O padre, assim como o enfermeiro, como o médico, o padre tem uma função religiosa. Então, é necessário que o cristão convicto, ele leve o evangelho para dentro dos ambientes que ele frequenta. E aí, ali, pelo seu exemplo, seu testemunho, ele transforme. E por isso que a igreja foi desenvolvendo novos movimentos pastorais, a partir do concílio, que justamente foi o que o concílio pediu para enfrentar essa laicização, no sentido dessa perda da fé que está acontecendo. Então, não só é bem-vindo, mas é uma coisa necessária na conjuntura de hoje. Não tem também aí um outro ponto, que é a questão do crescimento das igrejas protestantes, porque o senhor mesmo colocou aí que o padre ele tem a exclusividade da vida religiosa, mas a gente vê que muitas vezes você tem um padre para atender uma comunidade muito grande, várias capelas dentro de uma mesma paróquia, e em alguns casos, né, como eu falei, eu já estive mais perto da igreja, já fui um católico mais... que frequentava mesmo, hoje estou mais distante, mas em alguns momentos a gente como fiel vê um certo distanciamento do líder, porque ele tem que pastorear um rebanho muito grande, não são tantos padres. Por outro lado, né, a igreja evangélica vai crescendo e vai aparecendo líder aqui, líder ali, em qualquer ponto, em qualquer rua tem mais de uma igreja evangélica.
esse movimento de trazer o leigo para a liderança e criar grupos de oração, como acontece na igreja, os grupos das mães que oram, o texto dos homens, como o senhor pontuou, também não é uma forma da Igreja Católica agregar os seus fiéis nesse momento de crescimento que a gente teve, sobretudo ali depois dos anos 90 no Brasil, da Igreja Evangélica? Não, com certeza. Como eu falei com você, é o meio da Igreja voltar a se inserir cada dia mais na situação da sociedade de hoje, que é uma sociedade que as pessoas hoje em dia, o que acontece? Uma das coisas curiosas da pós-modernidade chama-se a carência afetiva. É muito importante você ver o aspecto antropológico. O que acontece? A nossa inserção na tecnologia nos conectou com o mundo e nos isolou uns dos outros. A verdade é essa. Isolou a gente quem está perto e conectou com quem está longe. Alienou você. Esse isolamento causa uma profunda carência afetiva. Então, uma das características do homem pós-moderno é que é um homem carente, é um ser humano carente, que não se move mais por convicções. Ele se move buscando satisfazer essa carência. Por isso, uma coisa interessante é que o ser humano hoje não se liga mais a uma grande instituição, como a Igreja Católica, não. Ele tem um grupo religioso ali. Ele se sentiu bem acolhido e querido, satisfez aquela carência dele, ele se identifica e fica ali. Então, hoje em dia, nós estamos numa situação de falta de convicção e mais uma busca afetiva. Infelizmente, é fruto desse isolamento que a vida moderna e pós-moderna trouxe para a gente. Então, com isso, muita gente perdeu a noção daquilo que é a sua fé, daquilo que é o fundamento da sua fé, e às vezes, por isso que ele vai para aquele grupinho menor e começa a identificar-se ali. Daí, por exemplo, é muito importante o que a CNBB colocou agora para a gente como meta nas diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, que são as pequenas comunidades missionárias, que é você voltar a fazer na sua paróquia os grupos de oração nos bairros, as comunidades pequenas nos diversos setores da paróquia. Para quê? Para que as pessoas possam se encontrar aqui. Imagina só, você chega numa igreja com 500 pessoas na missa. É muita gente. Então a pessoa chega de fora, às vezes não conhece ninguém. Ela chega ali e fica meio perdida. Uhum. Se ela já vai num grupo de oração do seu bairro, aquele grupo de oração já é antessala para a própria paróquia. Que ela conhece aquelas pessoas ali que domingo na porta da igreja vão acolhê-la e inseri-la na grande família paroquial. Então a igreja tem trabalhado essa dinâmica já há alguns anos. E agora, mais uma vez, ela é a ênfase nesses 4 anos das diretrizes gerais da CNBB. São as pequenas comunidades missionárias, que é necessário para atender uma carência do ser humano hoje. Por quê? O homem pós-moderno se move não tanto pela razão, se move mais pela emoção. Perfeito, padre. E essa questão Vou voltar um pouquinho à Semana Santa, que foi o assunto que a gente começou o bloco, e o senhor colocou que existem transmissões, né? Essas transmissões sendo feitas dentro de cada uma das suas paróquias, dentro das limitações de cada uma com relação ao acesso à internet, enfim. No caso da igreja principal da administração apostólica São João Maria Vianney, que é onde o senhor é responsável, qual o canal que as pessoas podem acompanhar pela internet? Como que está sendo esse tipo de transmissão, os horários, como que estão agendados aí a partir de hoje, sobretudo? Então, nós estamos usando na internet o canal da Rádio Gregoriana, que é uma rádio web ligada à administração apostólica. Então, você entra no YouTube, procura lá Rádio Gregoriana, o canal, e você vai ver direitinho lá as transmissões. Hoje vai ser a missa às 7 horas da noite, a missa de quarta-feira santa. Amanhã, a missa da Ceia do Senhor será também às 7 da noite. Na sexta-feira santa, a celebração da Paixão do Senhor será às 6 da tarde. No sábado santo, a vigília pascal será às 7 da noite. E domingo de Páscoa, a missa solene celebrada por Dom Fernando às 9 da manhã. E haverá depois uma outra Santa Missa festiva, também às 7 da noite. Então seriam os horários dessa Semana Santa. Certo. Agora, uma outra pergunta que eu queria fazer na tônica do que a gente estava conversando anteriormente, e me fugiu a pergunta, até eu pedi os horários ao senhor até eu lembrar aqui da pergunta, mas lembrei agora dessa questão do trabalho pastoral, como o senhor colocou como muito importante. Como tem sido o trabalho pastoral, sobretudo pastorais de apoio, como é a pastoral da família, né, que tem um trabalho muito ligado a crianças com sobrepeso, essa questão muitas vezes de levar o alimento a muita gente que não tem condições mesmo dentro da sociedade, né, fazer esse trabalho aí de interlocução entre a igreja
não só na parte espiritual, mas também na parte da obra, né, que a pastoral atua muito nessa questão da obra de caridade mesmo em muitas ocasiões. Como tem sido o trabalho pastoral nesse momento de pandemia, nesse momento em que o contato está tão restrito? A igreja continua assistindo os seus nessa questão de caridade, de que forma, não podendo ter contato com eles? Então, o que acontece? Na nossa paróquia, por exemplo, nós temos o dispensário São Vicente de Paulo, que é o responsável por essa dimensão de caridade, de pastoral da caridade social. E, essa semana passada mesmo, nós temos atendimento em comunidades na zona rural. Nossa paróquia tem comunidades em Rio Preto, Conceição do Imbé, Pedreira e Tereré, na Fazenda da Penha, vários lugares ali. Semana passada mesmo, os catequistas nossos, o pessoal ligado ao dispensário, já foram levar mantimentos para essas comunidades, estão precisando. Então, cada paróquia se organiza, não é, com a sua pastoral social, para estar atendendo. Porque muitos fiéis também, nesse tempo, são solidários, né? Fiéis que continuam trazendo suas doações para os pobres. A paróquia ela funciona como um centro de distribuição e destinação das doações. Os fiéis trazem para cá e a gente, então, vai destinando para aquelas pessoas que a gente sabe que precisam, que estão cadastradas nos programas sociais das paróquias. Então, cada paróquia se ajeita com mantimentos, com remédios, o que pode ajudar. Perfeito. Nogueira, eu tenho aqui alguns comentários tem a doutora Sandra Maria Teixeira dos Santos e o Maurício Furel Batista falando sobre o hospital do hospital lá no terreno da Vaz. Nós comentamos sobre esse assunto, só dando uma resposta aos dois, nós comentamos sobre esse assunto no primeiro bloco, e como o padre tem um outro compromisso, no último bloco a gente vai voltar a falar sobre o noticiário. Perfeito. E a gente comenta essas perguntas que eles estão levantando aqui. Se a gente já está na hora do nosso primeiro intervalo? Podemos sim, fazer o intervalo agora e voltamos para fechar e liberar o padre lá das suas obrigações, com as suas obrigações, que não são poucas, principalmente nessa semana, né? Com certeza. Passamos então isso. Olha aqui, eu vou só deixar uma pergunta para o senhor, padre. Até já estou sabendo a resposta, mas não custa nada a gente trocar essa informação aqui ao vivo. E aí o senhor me responde no próximo bloco. Com relação ao uso dessas tecnologias todas que a gente está falando aí, que o senhor citou várias, eu perguntei ao senhor e repito essa pergunta sobre a confissão. Ela não pode ser feita também, ou não poderia ser feita de forma virtual, para evitar até, é claro que a disseminação do vírus? Daqui a pouco o senhor me responde, por favor, no próximo bloco. São 8h06 em Campos, você ouve a Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Eu sou o Cláudio Nogueira, estamos com o jornalista Arnaldo Neto hoje na bancada conosco e também na bancada de home office, né? E também o padre Cláudio Omar Silva Souza, que é pároco da igreja principal da Administração Apostólica São João Maria Vianney. Voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Ei, psiu, a Campos Delivery faz o irresistível frango frito crocante. O